Pronto, pessoal. Vamos lá então. Nós vimos aqui os estágios iniciais do superego, a transformação da internalização da figura paterna. Isso primeiro é internalizado de uma forma impessoalizada. Os pais vivem dentro do psiquismo, depois isso vai sendo subjetivado e vai se transformando no superego. Nós vimos aqui o estabelecimento do superego, agora vamos ver as funções do superego. Alguém quer fazer mais algum outro comentário a respeito desse último tópico aqui? Então vamos seguir? Vamos lá. Página As funções do superego. Página 115. Estabelecido o superego, alteram-se várias funções mentais. Parte da ansiedade se transforma em sentimento de culpa. Já não é um perigo externo, a perda do amor ou a castração. O que se teme é um representante interno deste perigo, a ameaça de dentro. A perda da proteção do superego ou a punição interna executada pelo superego é sentida como uma diminuição dolorosíssima da autoestima e, em casos extremos, como aniquilação. Então, a ansiedade era perder o amor dos pais, né? Agora, quando a criança sente que não age de acordo com as demandas e expectativas internas, o que ela tem não é uma perda de um amor que vem de fora, é uma perda de um amor que vem de dentro. A autoestima é afetada. Né? Então, você tem ali primeiro, né, a relação intersubjetiva transformada em uma relação intrasubjetiva. Né? Esses pais são internalizados, mas ainda de uma forma impessoalizada, e aquilo não faz parte da estrutura psíquica da criança. É como se fosse um corpo estranho no psiquismo dela. Depois essa internalização vai sendo pessoalizada, subjetivada, uma nova estrutura vai emergir aí, né? Esse corpo estranho ele vai sendo assimilado pelo ego, né? E integrado à estrutura, né, psíquica. E aí ele vai dizer que a ansiedade aqui, quando esse superego, quando esses pais internalizados se transformam em superego, a partir desse momento várias funções mentais passam por alterações significativas. Né? Uma delas é a mudança, né? É a transformação da ansiedade de natureza externa, né, o medo da punição ou da perda do amor dos pais, em uma ansiedade de natureza interna. Essa ansiedade de natureza interna é o sentimento de culpa. Antes da formação do superego, o perigo que a criança teme é eminentemente um perigo externo, né? A perda do amor dos pais, ou antes disso ainda a ameaça de castração como uma forma de punição, né? Com o surgimento do superego, esse perigo se desloca para dentro. Então, a criança ela não teme exatamente ou somente uma punição externa, né? Mas especialmente uma punição interna, representada pela voz do superego. Então, o conflito agora é intrasubjetivo, é interno. Ela não teme só perder a autoestima dos pais. A partir do momento do surgimento do superego, o que está em jogo é a perda da própria autoestima, do próprio amor. Fiz uma cagada, putz, eu me odeio. Sabe essa coisa? É isso. Né? Então, nesse momento, isso aqui, ó, né? Isso aqui é o ponto central. Nesse momento que o superego se estabelece, se firma de vez, ele deixa de ser só uma internalização viva dos pais para se tornar uma estrutura psíquica. Nesse momento, a angústia de castração se transforma em culpa. Então, antes era a angústia de castração que fazia a criança se submeter às exigências dos pais, né?
Agora não é a angústia de castração, é a culpa que faz a criança agir de acordo com a norma estabelecida. Né? Vamos relembrar isso daqui, né? Qual que é o correlativo, o equivalente do complexo de castração dos meninos, né? Nas meninas? Qual que é o correlativo? Numa visão freudiana, né? A gente viu no último encontro. O correlativo... Vai lá, Cláudia. A perda do pênis. É o quê? Nesse sentido, a questão da menina, a questão da perda do pênis, ou não ter o pênis, Isso. a menina com o pênis. Esse é o correlativo. Pênis, Isso. A inveja do pênis é o correlativo do complexo de castração no menino. Né? Então, ambos os fatores atuam como como um fator de limitação psíquica. No menino é mais simples de entender. A angústia de castração faz o menino renunciar aos seus impulsos incestuosos, né, para preservar o próprio corpo, preservar a própria integridade narcísica. No caso das meninas, a inveja do pênis faz com que a menina abandone o desejo incestuoso pela mãe e se volte para o pai, né, para obter aquilo que lhe falta, que supostamente ela entende que falta para ela. Então, ao dirigir o seu desejo para o pai e reconhecer a castração da mãe, a menina internaliza limites também. Ela internaliza limites sobre o que é possível desejar e o que é impossível de se ter. A gente pode desejar, mas dentro de certos limites. O pênis não vai dar. Porque é um dado da realidade. Isso se impõe para a menina como um dado de realidade. Isso limita o desejo, né? Então, Freud ele argumenta que a menina, quando ela aceita essa diferença sexual, ela se resigna com a sua falta, né? Ela aceita isso como um dado de realidade, ela se curva à realidade, né? E ela vai buscar outros modos de se valorizar, né? Como o desejo de ter um filho, por exemplo, né? Então, mas esse reconhecimento e aceitação da diferença sexual estabelece limites internos sobre o desejo da menina, já que ela passa a aceitar que tem coisas que são impossíveis. Ela passa a aceitar que ela não pode ter o atributo que ela gostaria de ter, né? Então, tanto o complexo de castração como a inveja do pênis atuam como experiências que organizam o desejo por meio de uma limitação que é imposta ali. A criança ao entrar nesse complexo, ela entra como? Ela entra como um bárbaro, né? A criança é um pequeno bárbaro, né? Porque ela entra nesse complexo de Édipo com um desejo desmedido, um desejo irrefreável, né? Sem limite, sem contorno. E a experiência edípica é que vai organizar o psiquismo dela, o desejo, através de uma limitação. Ela entra no Édipo desejante, ela entra no Édipo desejada e sai desejante. Ela entra no Édipo falada e sai falante. Ela entra no Édipo. Pedro, a não aceitação dessa condição pode levar a uma identificação com o pai para ocupar o lugar dele. Ao invés, na questão edipiana, na questão da troca do objeto de desejo. Pode, mas aí são duas coisas diferentes, né? A não aceitação da realidade da castração é a perversão, é a denegação. Mas ela pode sim se identificar com o pai, né? O caminho normal seria que ela vai abandonar a mãe, essa castrada, né, que me fez mal formada, vou me voltar ao pai. Ela vai perceber que o pai também não tem isso que ela quer, não pode fornecer isso para ela, ela vai se voltar à mãe com uma atitude reconciliadora e vai se identificar com a mãe.
Mas ela pode também se identificar com o pai como uma forma de buscar aquilo que falta para ela. Mas desde que ela reconheça a realidade da castração. O perverso é alguém que não reconhece a realidade da castração. Portanto, ele reconhece, mas ele nega. A denegação é isso. O mecanismo que estrutura a subjetividade do perverso é a denegação. Eu reconheço, eu sei, mas eu nego. Denegar significa negar duas vezes, né? É um movimento de você reconhecer e negar, reconhecer e denegar. Mas a mulher, ela pode, por exemplo, para suprir essa falta, como Freud diz, ela pode se identificar com o pai, ela pode se identificar com homens poderosos, ela pode buscar uma função social de poder, né? Porque o falo não é o pênis, né? O falo é o pênis fantasiado que representa na mente da criança a ideia de poder. Então, a ideia aqui é que assim, né? O desejo da criança é uma árvore, né? Quando ela passa pelo Édipo e entra na cultura, esse desejo vira um bonsai. Porque vira um desejo permitido, vira um desejo permitido, um desejo com limites. Eu vejo às vezes pais que dizem assim para a criança, né, como forma de incentivo, que eu acho horrível isso. Chega e fala assim, não meu filho, você pode tudo. Basta querer muito que você pode tudo, basta, você consegue tudo o que você quiser, você pode ser tudo, você pode ter tudo. Gente, isso aqui é uma fala pervertizante. Não pode tudo. Existe uma limitação social, existe uma norma social. Olha, meu filho, você pode muita coisa, exceto isso daqui. Esse aqui seria o... Essa seria a neurose, né? Então, ele continua aqui, ó. Tem-se dito, página 115 ainda, tá? Tem-se dito muitas vezes que as crianças pequenas necessitam de algum tipo de provisão narcisística para a manutenção do seu equilíbrio. E o privilégio de conceder ou recusar essas provisões é então assumido pelo superego. O medo de ser punido ou abandonado pelo superego é o medo da aniquilação pela falta dessas provisões. Provisão narcísica é amor do outro. Leia-se amor do outro. Alguém, um olhar que me valorize, que me dê um lugar de valor. Enquanto existe este medo, o ego sente a necessidade de aboli-lo tão urgentemente quanto um impulso instintivo. Esse medo de perder o amor. Impulso cuja origem exemplifica o modo porque a origem dos instintos, se pode entender em geral, eles se informam pela incorporação das exigências externas. Então, era o papai e a mamãe que me chancelava, que me dava um lugar de valor. Agora isso está internalizado e a própria criança é capaz de fazer isso por si mesma, de se valorizar, de se amar, e isso vem do superego. Agiu de acordo com as expectativas e demandas, você tem a recompensa do superego de que você é uma boa menina. Né? Vai ganhar presente de Natal, né? O Papai Noel não vai te deixar de fora, né? Agora, mas é impossível você ter uma autoestima sem que você previamente estivesse localizado num contexto familiar, num ambiente onde você era valorizado. A ideia é que esse outro valor, essa autoestima é internalizada e se converte em autoestima. Assim como, né, Esse capítulo é muito longo, pessoal. Eu vou pular um pouquinho aqui porque não vai dar. Esse capítulo é muito bom, viu? A leitura dele é muito boa. Flui numa lapada só, você termina. Então eu recomendo que vocês leiam tudo. Mas eu vou puxar aqui só uma parte que me chamou a atenção, que eu acho que do ponto de vista teórico é algo importante de esclarecer. Que ele vai colocar assim, ó, na página 117 e 118. O superego relaciona-se com o id pela sua gênese. Os objetos mais essenciais do id,
os objetos do complexo de Édipo, continuam a viver no superego. Essa gênese é o que explica o caráter urgente, instintivo e racional de muitos desejos do superego, os quais, no desenvolvimento normal, hão de ser superados por juízos razoáveis do ego. Aí ele vai colocar o que a gente havia comentado. O superego mergulha profundamente no id. Então, o superego enquanto uma função... O que ele vai colocar? Um pouco antes ele vai dizer o seguinte: o superego é a parte do nosso psiquismo mais próxima da realidade exterior. Ele é estrangeiro. Ele vem de fora. Portanto, é a parte mais próxima. E aí ele vai dizer assim: o superego, ele é metade ego e metade mundo exterior. Só que ele vai colocar aqui que o superego, enquanto um representante da realidade exterior, ele não deve ser maçante, não deve ser cruel. Quando você verifica um superego cruel, sádico, nós entendemos então que esse superego está sob influência do id, dos instintos, e aí ele apresenta esse caráter instintivo mergulhado no id, né? Ele vai dizer assim, por um lado, na página 118 agora. Por um lado, a severidade do superego corresponde à anterior severidade real dos pais. Do outro lado, por força das relações íntimas que existem entre ego e id, ele depende da estrutura instintiva da criança. Uma criança que inconscientemente odeia os pais receia a retaliação e é capaz de experimentar essa retaliação, que será infligida pelo superego. De modo que a severidade deste superego também exprime, às vezes, a hostilidade original contra os pais. Então, nesse texto aqui, nesse trecho, o que está em jogo aqui é a origem e a dualidade do superego. Ele tem raízes tanto em experiências externas, como a relação com os cuidadores, mas também internas, que é a conexão dessa instância com a estrutura instintiva da criança, com os desejos inconscientes do id, porque uma vez que o superego é a internalização dos pais, a relação com os pais tem uma carga afetiva muito grande, uma carga afetiva e emocional muito grande. Então a severidade do superego não é só um reflexo direto dos pais, mas também se relaciona com a estrutura instintiva da criança. É comum você ver pais que não foram muito severos e a criança desenvolveu um superego muito severo. Pode acontecer. Ou você pode pegar pais muito severos que a criança constituiu um superego mais débil. Você pode ter isso também. Como uma forma de se rebelar contra o próprio superego. O sujeito que está se rebelando contra o próprio superego, está se rebelando contra os pais, E para finalizar, pessoal, aqui, a gente não pode terminar sem ver esse trechinho aqui do 4º capítulo, o superego nos conflitos neuróticos. Ixi, pessoal, não sei se vai dar tempo de ver tudo, Então ele vai dizer assim, na página 138, vamos pular um pouquinho aqui. Com o superego complica o quadro, Há neuroses que o conflito ego contra id melhor se formularia em ego, aliado ao superego, contra o id. Em outras, a fórmula seria ego contra o id associado ao superego. Uma vez estabelecido, o superego é responsável em larga medida pela decisão concernente a que descargas se permitem e as que se negam. O ego que rejeita atua comandado pelo superego. E quando não é a ansiedade, mas o sentimento de culpa que motiva a defesa, teremos a fórmula ego mais superego versus id. Ele está dizendo assim,
dependendo de como o superego se posiciona diante do ego e do id, você vai ter diferentes tipos de neurose. Né? Então, se um superego é excessivamente severo e punitivo, o ego vai se tornar submisso a ele, e aí você vai ter uma aliança entre superego e ego para combater o id. Né? E aí você vai ter os sintomas neuróticos baseados na repressão, na culpa. Né? Só que existe uma outra configuração possível que ele traz aqui, que é o superego e o id contra o ego. E aí, nesses casos, né, é o ego versus o id e o superego. Aqui você teria as neuroses impulsivas. Quando o superego ele se alia ao id, o ego ele fica numa posição de impotência. Então, horas ele fica à deriva, né? Horas ele é levado para um lado, horas ele é levado para o outro. Ele não toma um partido definitivamente de que lado ele está. Então, horas esse ego cede ao impulso, horas ele é punido por ter cedido a esse impulso. Então, nesse caso aqui, nessa outra configuração, o superego e o id aliados ali, ou em atuação esmagando o superego, né? O superego, ao invés de neutralizar o id, esse superego reforça o desejo do id. E aí o que acontece? O ego enfrenta um conflito interno duplo, né? Porque ele cede ao impulso, né? E ele é punido por isso. E isso vai gerando um ciclo de impulsão e punição. Né? Então, nessa configuração você tem o ego ali tendo que batalhar contra o id e contra o superego. Você não tem essa aliança do ego e o superego contra o id. Ele fica nessa posição de vacilação. Né? Por exemplo, de uma neurose impulsiva, a bulimia nervosa. Né? Então o sujeito tem lá, ele tem um superego que exige para a menina um padrão ideal de corpo, né? E exige um controle completo da alimentação. O que o id vai fazer? O id, em contrapartida, vai responder a isso com uma intensificação do desejo por comida. E aí o que acontece? Esse ego acaba cedendo a esses desejos, o sujeito vai lá, come compulsivamente, e aí depois ela se sente culpada, e aí tem que ser punida pelo superego, aí vai entrar comportamento de vômito autoinduzido, um jejum muito rigoroso, mas então o ego ele fica nessa vacilação, né? Ceder ao impulso e ser punido por ter cedido ao impulso. Fica esse ciclo, que nem acontece, por exemplo, também em casos de abuso de substâncias, né? O sujeito ele vai lá, ele reprime, controla, aí de repente ela tem uma necessidade impulsiva de ceder a esse impulso, e aí quando ela faz isso, o superego começa a agir de uma forma punitiva. Então, após a realização do ato, né, do consumo de uma substância, o indivíduo se sente intensamente culpado e vem uma necessidade de punição. É uma necessidade de punição para expiar a culpa, né, para lidar com a culpa. Então, de uma forma bem resumida, é isso que ele está trazendo aqui, esses diferentes tipos de configuração do conflito neurótico. O superego pode estar ali com o id ou ele pode estar com o ego. Né? Para finalizar agora, pessoal, tá muito cansativo? Vamos finalizar agora, hein? Isso daqui é psicodinâmica raiz, né? Isso aqui é psicanálise, isso aqui é Freud na veia, né? Psicanálise ortodoxa mesmo. Trabalhando com as 3 instâncias ali e aprofundando isso, né? Porque quando a gente aprende de uma forma muito superficial, né? Essas estruturas. Você vê que o buraco é mais embaixo, né? Então a gente vai aqui, ó, no comportamento patológico em relação ao superego. Página 513 e 514. Então, nesse capítulo aqui, eu não sei se vocês leram,
Mas ele vai dizer que uma das defesas contra o sentimento de culpa é a projeção da culpa para um bode expiatório, né? E também a obstinação. A obstinação é a teimosia, né? Então ele vai dizer assim, ó, na página 513. Há muitas pessoas que são dominadas pelo impulso de provar que a culpa é dos outros. E isso pode se manifestar de vários modos, né? Há pessoas que passam a vida julgando-se injustiçadas e vendo os outros conseguir tudo. É muito comum a obstinação constituir demonstração do fato de que a culpa alheia é maior do que a culpa do próprio indivíduo. Vamos entender isso aqui melhor, né? Então, bom, isso aqui até certo ponto é simples, né? Porque ele está dizendo o seguinte: para lidar com o sentimento de culpa, as pessoas têm a tendência a externalizar essa culpa e se colocar numa posição de injustiçado, né? Olha como eu sofro, né? Vejam o meu sofrimento, testemunhem o meu sofrimento. Né? Então, na medida em que eu sofro, que eu sou injustiçado, portanto a culpa não é minha, é do outro. Então é uma forma de conseguir, ele vai falar aqui de uma testemunha, né? Que essas pessoas vão atrás de uma testemunha que validem esse sofrimento, que vejam quanto que ela sofre, né? Porque é uma forma de conseguir validação externa de uma visão distorcida de mundo, né? Que nós, psicanalistas, a gente tem que estar atento para o significado inconsciente desse comportamento, né? Se colocar numa posição de sofredor, de injustiçado, o significado disso é se defender de um sentimento de culpa e de um senso de responsabilidade individual. Então, se eu consigo ligar esse sentimento de culpa a alguma representação do mundo externo, né, eu resolvo o meu problema, né? Então ele vai falar dessa projeção desse sentimento, que isso é muito mais intenso em personalidades esquizoides, né? O esquizoide é aquele que não consegue diferenciar muito bem o que é mundo interno e mundo externo, né? Um sujeito ele pode sentir uma raiva do fulano e achar que o fulano está com raiva dele, porque ele não se dá conta de que aquilo parte dele. Então essa confusão entre o eu e o outro é comum de personalidades mais regressivas, né? Mas a ideia aqui é que o ser humano tem essa tendência, né, de se livrar da responsabilidade individual e conectar esse sentimento de culpa a uma representação do mundo externo, né? Imagina assim uma seguinte situação, né? Minha esposa pede para terminar o casamento comigo. Ela quer o divórcio. Aí eu chego para ela e falo assim, mas por que isso, né? O que aconteceu? Você conheceu alguém? Primeira coisa que a gente vai pensar, você conheceu alguém? Aí ela diz assim, não, eu só quero terminar e ficar sozinha na minha mesmo, sem ninguém. Aí você fala, não, isso aqui não é possível, né? Ela tá me enganando. Deve ter alguém, aí eu vou lá nas redes sociais, aí eu procuro, vejo toda a lista de amigos, quem deu like, quem comentou, e eu falo, meu, tem que ter alguém na jogada. Né? E aí o sujeito ele não sossega enquanto não descobrir quem foi um maldito que apareceu ali na vida dela. Deve ser o personal trainer, deve ser aquele amigo lá, aquele fulano, aí vai no Instagram, vê like, vê comentário, tem que ter alguém. Então pense o seguinte, muitas vezes é melhor você ser trocado por alguém do que você não ser trocado por ninguém. Porque quando você é trocado por alguém, pelo menos você tem uma representação no mundo externo que você pode ligar a culpa e falar, é isso daqui, o culpado é esse daqui. Senão você fica com um afeto sem representação. Né? Então, você entra numa situação de uma impossibilidade de ligar um afeto com alguma representação. E isso é muito angustiante, né? Do mesmo modo, isso acontece com essa questão da culpa que ele vai falar, defesas contra o sentimento de culpa, né? É a projeção que ele vai falar. Se vocês lerem esse texto completo, vocês vão ver que
Ele vai dizer que na sociedade as pessoas abusam dos bodes expiatórios para se livrar da responsabilidade pessoal, né? Você vê muito, por exemplo, você pega pessoas muito insatisfeitas com política. Pode verificar, a política está servindo como uma forma de canalizar as insatisfações da vida dessa pessoa. O sujeito tropeça aqui, é culpa é culpa do PT, é culpa do Bolsonaro, né? Então assim, se eu não consigo colocar a culpa nos meus pais, se eu não consigo colocar a culpa na minha esposa, no meu chefe, nos meus amigos, bom, então a culpa só pode ser do governo, né? Então a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, fora Bolsonaro. Então assim, é o que Fennekel está falando. Externalizar através da projeção o sentimento de culpa é uma forma de não se haver com o sentimento de responsabilidade individual. Né? E aí outra forma de se defender contra esse sentimento de culpa que ele vai colocar aqui é a obstinação. Olha o que ele vai dizer. Ser obstinado significa manter uma posição contrária à de outras pessoas. Isso consiste em tentativas de provar que até quem é fraco tem algum poder sobre quem é forte. Aquele que é desvalido concentra no campo ético as suas tentativas de provar quem tem poder. Olha só que interessante, a criança teimosa quer mostrar que ela é mais justa do que os adultos e provoca os pais para que eles sejam injustos com ela, para este fim. A seguir, os mesmos processos servem contra o superego. Isso daqui é importante. A provocação a que a tratem injustamente pode estar enraizado numa necessidade que a criança tem de ser punida. Mas, só um minuto que o caminhão passando aqui. A provocação a que a trata injustamente a criança pode se enraizar numa necessidade que a criança tem de ser punida, mas também pode visar simplesmente a realização de um sentimento de superioridade moral. O sentimento, faço o que eu fizer, ainda é menos pior do que o que fizeram a mim. Serve de arma contra o superego. Se lograr êxito, alivia o sentimento de culpa. Então o que ele está dizendo? O indivíduo ele pode adotar uma postura que é assim, independente do que ele fizer, ele ainda é menos culpado ou menos mal do que aquilo que os outros fizeram para ele. Você coloca o outro numa posição de mal, de modo que você chancela qualquer comportamento que eu possa ter. Então, né, ele vai dizer que esse sentimento, ao ser validado, serve como uma defesa contra as críticas internas do superego. Então a criança, ao provocar situações de injustiça, ou um adulto, a pessoa está buscando justificar que ela é melhor, eticamente superior, moralmente superior, e com isso ela reduz o peso das suas próprias falhas, dos seus próprios comportamentos negativos. Então ele vai falar, então tem a projeção da culpa para objetos externos. A obstinação também, nesse sentido aqui, seria uma forma de se defender, né? Daí ele continua, ele vai longe aqui. Eu recomendo muito que vocês leiam aqui. Ele vai falar dos esquizoides também. Aí ele vai falar do artista. Que a produção de arte também é uma forma de aliviar a culpa. Ou seja, o sujeito ele vai produzir uma obra, a produção dessa obra, a força psíquica da qual ele extrai, né, a criatividade, tudo, são impulsos inconscientes. E quando ele faz a obra e expõe a obra, e as pessoas vão e admiram a obra, elas estão admirando o desejo dele. E aí isso faz o sujeito se sentir menos culpado. Através da arte eu posso expressar meu desejo sem ser recriminado, de uma forma sublimada, então não tem por que eu me sentir culpado. Olha o que ele vai dizer aqui. O público, olha só que interessante, aí eu finalizo aqui. Esse mecanismo desempenha papel decisivo na psicologia da arte.
O artista que se retira da realidade para suas fantasias, e essas fantasias representam seus desejos edipianos, fazendo-se sentir culpado. Consegue voltar para o mundo objetivo mostrando a sua obra, cuja aceitação significa para ele que o público lhe partilha a culpa. Daí ele se alivia os sentimentos. O público que tem desejos edipianos também admira o artista, porque este ousa exprimir aquele que o público reprime. Dessa forma, aliviando seu sentimento de culpa. Então, o artista ele expressa de forma sublimada o seu desejo, né? Ele faz o público admirar o desejo dele. E aí ele se livra da culpa, né? Coloquem lá no Google depois o quadro do Francisco Goya, né? Saturno comendo o seu filho, né? Aí tá lá o deus Saturno comendo o filho. Isso pode ser um desejo. Um desejo do autor de matar o próprio filho, sei lá. Mas aquilo lá, a partir do momento que tá numa pintura, o pessoal olha e aplaude o desenho lá, a representação do sujeito comendo o filho dele e aplaude. Então, né? Bom, me livrei desse sentimento. Então, a arte é uma forma de expressar o desejo e o artista ele consegue ser admirado ao expor esse desejo, ao expressar esse desejo, ao contrário do neurótico mais de carteirinha, que não tem essa capacidade artística, então ele fica escondendo o desejo dele, porque esse desejo vai ser recriminado. Então ele tem que lidar com isso em silêncio. O artista ele consegue expressar esse desejo e ser admirado por isso. Tem um texto do Freud que fala sobre isso, que é Escritores Criativos e Devaneios, né? Também vai traçar um paralelo entre o artista que fantasia e a criança que fantasia. Né? E como que quando a gente começa a crescer e ficar adulto, a gente tem vergonha de fantasiar, mas o artista ele preserva essa capacidade, né, de criativa, de fantasiar. Aí depois ele vai falar aqui da psicologia dos grupos, que também funcionam como uma forma de aliviar a culpa, né? Eu me meto lá no meio de uma massa, né? O senso de responsabilidade individual vai para o espaço. As massas, o sujeito quando está inserido na massa, ele modifica o seu comportamento, ele entra num funcionamento mais inconsciente, instintivo, impulsivo, né? Uma forma de também aliviar a culpa, né? Você vê que quando o ser humano está em grupo, em bando, ele pode fazer coisas horríveis, né? Coisas que ele não faria sozinho. É porque você expande os limites do próprio ego, a responsabilidade individual se esvai, e aí o sujeito pode agir de uma forma impulsiva, instintiva, inconsciente, sem sentir culpa. Pessoal, dava para continuar muito mais aqui, ficou faltando coisa, mas aí vocês leem aqui o que faltou, eu mandei para vocês lá direitinho as páginas, anotem aí alguns trechos que chamarem a atenção, vamos discutir mais. Que a participação de vocês sempre enriquece, né? Que nem a Célia trouxe a questão de um trecho ali que fez a gente pensar sobre isso também. Então é isso, pessoal. Quero ouvir um pouquinho vocês antes de terminar, pode ser? O que vocês acharam aí?